Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 50. Salmo 50 é o texto da nossa meditação nessa noite. Salmo de número 50. Se você estiver assistindo no celular enfim, não tiver com uma Bíblia física em mãos, eu vou projetar na tela para que você possa acompanhar também. Salmo 50 nos diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escutai, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria? Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que me serve? De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós queremos te louvar porque na tua imensa bondade o Senhor nos permite ouvir a tua voz enquanto meditamos na tua palavra. E por isso, ó Deus, nessa base nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra os olhos do nosso coração e o nosso entendimento,
abra os nossos ouvidos e nos permita estar atentos para, de fato, ouvirmos, acolhermos e atendermos a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 50 traz para a gente uma imagem muito interessante. Talvez você já tenha visto algum filme daquelas cenas de tribunais nos Estados Unidos. E uma das cenas típicas é quando o tribunal vai começar e alguém anuncia, né, a chegada do juiz e o anúncio vem: fiquem todos em pé porque o juiz está chegando, né? Então, de certa forma, há um senso de reverência na sala do tribunal, todos ficam em pé e existe uma expectativa ardente, uma expectativa crescente do juiz que chegará para pronunciar o veredito, para julgar a questão. É claro que a gente sempre pode fazer comparações e a gente pode perceber como em muitos cenários esse tipo de reverência foi perdido, ou pelo menos diminuído. Mas ainda assim, existe algo de especial na sala de um tribunal, no julgamento de um juiz. E se nós conseguimos contemplar essas sombras enquanto experimentamos isso na nossa realidade concreta e mais próxima, isso se torna ainda mais evidente quando nós olhamos para onde essas sombras remetem, para onde elas apontam. E a reverência que existe diante das expressões terrenas de juízes apontam para um senso de deslumbramento e também de assombro diante da grandeza do supremo juiz de toda a terra. O Salmo de número 50 nos fala do supremo juiz que aparece para julgar o seu povo e aqueles que resistem a ele. O Salmo tem uma estrutura bastante simples e eu tentei demonstrar para vocês enquanto nós fazíamos a leitura. Então veja comigo. Ele pode ser dividido em pelo menos 4 blocos, né? Esse bloco primeiro que vai do versículo 1 ao versículo 6, em que nós temos um tipo de convocação ou de apresentação do juiz. Nós temos um segundo bloco em que Deus, o supremo juiz, fala a Israel. Então ele já começa o versículo 7 descrevendo isso bem claramente, né? Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Nós temos um terceiro bloco no qual Deus volta a sua atenção e fala àqueles que resistem a ele, ao ímpio. E nós temos um encerramento, que é um alerta, palavras finais de alerta e de chamado ao arrependimento para todos os que contemplam o juiz. Então nós temos a apresentação, palavra a Israel, palavra aos ímpios e um chamado ao arrependimento. E enquanto essa estrutura é apresentada para a gente, nós temos não apenas a revelação belíssima de Deus, como temos desafios bastante concretos para nós. Então vamos meditar um pouquinho no que o texto está apresentando. Então o primeiro bloco nos traz: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador.
Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. O que está acontecendo aí? Nós temos a apresentação do juiz. É como se alguém estivesse dizendo: fiquem todos de pé porque o juiz está vindo e porque o juiz vai falar. E a glória desse juiz é revelada de um modo impressionante, porque Deus vai falar convocando toda a terra, mas veja só, resplandece o Senhor. A formosura do Senhor é vista. Deus não guarda silêncio. E o que tem diante dele, o que tem ao redor dele? Fogo devorador e grande tormenta. Deus é o que tem autoridade para intimar céus e terra, para congregar os seus santos. E Deus é anunciado em sua justiça pelos céus. Nem mesmo o maior dos juízes humanos, nem mesmo aquele dotado da maior concentração de poder ou da maior autoridade, pode chegar perto desse tipo de imagem que o salmista constrói para nós. Um Deus que é absolutamente majestoso, absolutamente soberano, absolutamente belo e absolutamente assustador. Toda a congregação é reunida diante desse Deus e ele vai falar. Existe expectativa ardente, porque o Deus diante de quem nós estamos e o Deus diante de quem todo o universo gira vai proferir os seus oráculos. É impressionante. Para os juízos que Deus vai proferir, isso já é um grande ponto de alerta e de atenção, né? Deus vai julgar. E por isso, certamente, todos deveriam estar atentos. Mas isso possui desdobramentos mais amplos, né? Cada vez que nós percebemos quem Deus é, cada vez que nós temos uma dimensão um pouco mais clara da glória desse Deus, a nossa resposta a ele precisa ser a de pessoas que reconhecem essas imagens. Quando a gente se reúne, por exemplo, em momentos como esse, na quarta-feira, em que alguns estão na sala da sua casa, outros estão na mesa da cozinha, outros estão na sua cama. Quando nós nos reunimos em momentos como esse, e que por vezes temos a tentação de considerar isso aqui uma banalidade, ou algo simples, corriqueiro, nós deveríamos lembrar desse tipo de realidade. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando nós nos reunimos em culto ao Senhor, Deus está vindo falar. O Deus que é anunciado pelos céus, o Deus em torno de quem todas as coisas giram, o Deus que é supremamente belo, o Deus que tem fogo diante de si, tormentas ao seu redor. Esse Deus deve ser ouvido e temido. E essa visão pode ajustar o nosso coração. Deus vai falar. O cenário está pronto, o tribunal está pronto, Deus se aproxima e a sua voz será ouvida. O que é que Deus vai falar? Diante do culto, eu e você podemos assumir essa mesma perspectiva. O cenário está pronto, a congregação está reunida, a palavra está aberta. O que é que Deus vai falar? Eu e você precisamos ouvir atentamente a voz de Deus, porque Ele é assustador, porque Ele é soberano, porque Ele é digno, porque a sua palavra é fiel. E porque Ele tem palavras para o seu povo. O cenário está pronto, o tribunal está pronto. E agora, Deus fala a Israel. O que ele fala para Israel? Olha comigo. Escuta, povo meu,
e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me gloriarás. Veja que interessante. Deus vai proferir o seu juízo. E Deus tem palavras duras para falar para Israel. Mas a primeira coisa que eu quero que você perceba é que as palavras duras de Deus para o seu povo vêm dentro dos colchetes da aliança. Deus vai proferir juízo sobre o seu povo, mas ele inicia e termina lembrando o seu povo do tipo de relacionamento específico e especial que ele tem com o seu povo. Então, presta atenção. Ele começa dizendo: escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Então, Deus chama Israel de povo meu. Deus usa Israel, o nome que o próprio Deus deu para o seu povo. E Deus reafirma: eu sou Deus, mas não apenas eu sou Deus, eu sou o teu Deus. Deus faz isso conectando, relembrando o povo de que ele tem um relacionamento especial com esse povo. Deus tem um relacionamento especial conosco. Esse é o começo e esse também é o fim. Versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quer dizer, mesmo Deus proferindo juízo, Deus encerra lembrando esse povo de que ele permanece sendo um Deus comprometido com esse povo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, essa é a primeira coisa que você deveríamos perceber aqui. Deus está conectado. Deus está conectado com o seu povo e é dentro do contexto da aliança que Deus profere o seu juízo. Ok, mas qual é o juízo? O que Deus tem para falar que é duro, que é difícil, que é pesado e que é um alerta a mim e a você? Vamos lá. Deus diz: eu não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Ok. Nós temos algumas informações aqui. A primeira é que o povo de Israel realiza holocaustos e sacrifícios continuamente. E a segunda é que Deus não repreende o povo por causa desses sacrifícios. Mas agora nós temos uma informação, versículo 9. Da tua casa eu não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Quais são as informações? Então, Israel cumpria os seus rituais,
Deus não julgava ou não reclamava de Israel cumprir os seus rituais, mas agora Deus diz: eu não vou mais aceitar os novilhos de vocês. E Deus dá algumas razões para isso. Deus diz: tudo que é da criação pertence a mim. Vocês acham que eu como carnes de touro? Vocês acham que eu realmente, né, me alimento desses sacrifícios? Vocês acham que se eu tivesse fome, eu pediria para vocês? E o ponto aqui de Deus é o seguinte: Israel cumpria os ritos da religião, mas Israel pensava que era suficiente cumprir os ritos da religião. Veja que interessante. Imagine que você chega no culto para adorar a Deus, para cantar, para dar o seu dízimo, para orar. E Deus fala para você: hoje eu não vou aceitar nada do que você está fazendo aqui. Eu não reclamo que você esteja cantando, que você esteja orando, que você esteja dando o seu dízimo. Hoje eu não vou aceitar nada disso. E Deus diz: você acha que eu preciso do seu canto? Deus diz: você acha que se eu quisesse eu não colocaria os anjos aqui para cantar para mim, corais de anjos? Você acha que eu preciso do seu dinheiro? Eu, que sou o dono do ouro da prata, precisaria mesmo do seu dízimo? Você acha que eu preciso da sua oração? Eu, que tenho a voz de trovão, precisaria de vozes como a sua? Imagine esse tipo de coisa dito diretamente a você. Isso é um baita choque, né? Deus diz isso para Israel no cenário deles. E Deus diz isso porque eles acreditavam que bastava simplesmente cumprir os rituais da religião. Basta fazer o sacrifício, né? Basta cumprir lá as ofertas e está tudo resolvido. Irmãos, infelizmente, muitas vezes essa é a nossa situação, né? Nós pensamos: basta dar o dízimo, basta cantar, basta orar, basta participar da escola dominical e basta participar das reuniões dominicais. Se eu quiser um pouquinho mais, basta participar do GIS, eu até fico com crédito de sobra. E Deus diz: vocês ainda não entenderam, né? Não basta cumprir os rituais da religião. É preciso de algo mais. E agora Deus diz no versículo 14: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Veja, Deus não está condenando fazer os sacrifícios. Assim como Deus não está dizendo para mim e para você que é errado ir à escola dominical, participar do GIS, dar o dízimo, cantar e orar. Pelo contrário, isso tudo é maravilhoso, isso é bênção de Deus. E é um chamado do Senhor para a nossa vida como cristãos e membros da igreja. Nós devemos fazer essas coisas. Mas se nós acreditamos que simplesmente fazer isso resolve, nós teremos deixado passar aquilo que é o mais fundamental na nossa caminhada com Deus, que é um coração entregue ao Senhor. Deus não quer de nós simplesmente sacrifícios de animais. Ele quer sacrifícios de ações de graças. É como na linguagem do Salmo 51. O que Deus quer é um espírito e um coração quebrantado. E por que é assim?
Porque os rituais da religião podem ser facilmente manipulados e falseados. Homens que rejeitam a Deus com a sua vida prática ainda podem estar todos os domingos no culto, ainda podem cantar, ainda podem orar bonito, ainda podem dar grandes quantias de dízimo. Homens podem honrar a Deus com os seus lábios e estar com o coração distante do Senhor. E é por isso que Deus deseja de nós sacrifícios de ações de graças, corações quebrantados, corações gratos, corações dobrados diante do Senhor, que a partir disso se manifestarão nos rituais da religião. Não inverta a ordem. Os meros rituais podem ser uma máscara para você se esconder de Deus, para você se esconder das outras pessoas. Por isso, Deus tem esse juízo contra Israel. Deixe de simplesmente fazer as coisas por fazer. Tenha um coração ajustado para que então faça sentido todo o seu ritual. E faça isso lembrando da aliança que eu tenho com você. Você é meu povo, eu sou o teu Deus. Invoca-me. Invoca-me e eu te ouvirei, eu te livrarei, tu me glorificarás. Esse é o chamado de Deus para Israel, esse é o chamado de Deus para mim e para você. Bom, Deus também fala para os ímpios. E aparentemente, os ímpios também tentavam repetir os rituais da religião. Veja só, a partir do versículo 16. Mas aos ímpios diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Qual é a palavra para os ímpios? Deus está dizendo algo muito simples. Os ímpios também repetem apenas formalmente os aspectos da religião. Os ímpios repetem os preceitos, têm a aliança nos lábios, eles conseguem falar as coisas, talvez eles saibam aí confissões de fé, constituições da denominação e coisas assim. Mas na prática, a vida deles rejeita o Senhor. Então, versículo 17, eles aborrecem a disciplina, eles rejeitam as palavras de Deus, eles se alegram com os ladrões, eles se associam aos adúlteros, eles usam a boca para o mal, eles mentem e enganam com a língua, eles fofocam, difamam e assim falam mal contra irmãos e o filho da mãe deles. Eles praticam o mal. O seu estilo de vida é um estilo de vida que rejeita ao Senhor. Não adianta eles terem as palavras da lei nos lábios. Eles são ímpios. Eles rejeitam ao Senhor. E a sua vida é o testemunho de que eles desprezam o Senhor. Mas para piorar, eles são arrogantes. Olha como o versículo 21 diz: Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Esses homens, não recebendo talvez o juízo imediato pelos seus pecados, pensam que Deus é exatamente como eles. Esses homens julgam tudo à sua volta a partir de si. Julgam as pessoas e julgam o próprio Deus a partir de si. Mas a palavra de juízo de Deus para eles também é dura.
eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Deus está dizendo, você não vai escapar da sua insolência, você não vai escapar da sua zombaria, do seu desprezo, você não vai escapar da sua arrogância. Eu vou colocar tudo à sua vista, tudo à vista, eu vou arguir você. Talvez você esteja assistindo esse culto e você está cumprindo os rituais da religião, mas nunca nasceu de novo. Talvez você se engane a si mesmo dizendo que é crente só porque você usa o vocabulário evangélico. Porque você sabe alguns versículos decorados. Mas talvez a sua vida demonstre que você não teme ao Senhor. Pelo contrário, você o despreza. Você vai ser arguido por Deus. Você vai ser chamado pelo Senhor. Você pensa que Deus é igual a você. Deus diz, eu não sou. E é por isso que Deus chama todos ao arrependimento. No último bloco, Deus nos diz, considerai, pois, nisso, vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Com essas palavras, Deus poderia simplesmente destruir tanto Israel quanto os ímpios. Vocês estão vivendo como hipócritas. Mas ainda assim Deus chama o seu povo para o arrependimento. Deus chama os ímpios ao arrependimento. Considerem o juízo de Deus. Considerem isso, se arrependam, para que Deus não despedace vocês sem haver quem livre vocês. E Deus convida vocês para uma mudança de vida, para uma mudança de postura que é refletida no versículo 23. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Veja, Deus prometeu o juízo para aqueles que o desprezam. E Deus promete a redenção para aqueles que oferecem sacrifício de ações de graças, corações quebrantados na sua presença. Esse é o convite do Evangelho para mim e para você. Talvez você esteja cumprindo os ritos da religião de uma forma totalmente mecânica, de uma forma totalmente desconectada com a realidade da sua vida. Talvez até mesmo nesse período, né, de distanciamento, em que talvez por não estar na comunhão dos irmãos de um modo mais próximo, você tenha permitido que a sua vida com Deus tenha esfriado significativamente. Você não lê a Bíblia, ou quando lê é de um jeito tão automático que você nem está prestando atenção. Você não ora mais, ou quando ora são aquelas orações robóticas. Talvez você esteja desprezando a voz do Senhor. Talvez você não preste mais atenção nos cultos dominicais. Talvez você não tenha mais vida comunitária. Talvez você esteja desligado. Mas Deus está chamando você para uma vida verdadeira com Ele. Para você experimentar arrependimento real e ter uma caminhada com Ele e com o povo dEle, que é viva, santa, que é bela e que experimente a promessa dEle de salvação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a viver esse tipo de vida.